é o demônio que leva à noite do espírito, retirado do livro Suma Demoníaca, do padre José Antônio Fortea. Todo aquele que busque a Deus de todo o seu coração e dedique-se sinceramente à oração e ao ascetismo, cedo ou tarde, adentrará uma fase conhecida por todos os santos como a noite do espírito. Esta é uma fase da evolução espiritual pelo qual se faz necessária que passemos para penetrar na vida mística. É impossível alcançar certos níveis de amor a Deus sem sofrer esta purificação. Tal se efetiva por meio de sofrimentos aceitos por amor a Deus e mediante a perseverança. Esta noite constitui-se de uma série de tentações obsessivas de origem demoníaca. Nesta fase, nos parece que o demônio pretende, a qualquer custo, deter o avanço espiritual daquela pessoa, tentando levá-la a sucumbir em graves pecados. O demônio sabe que precisa tratar de fazê-la pecar ou se distanciará para demasiado além de seu alcance. A literatura dos santos é riquíssima em textos relacionados às noites do espírito. A seguir, uma descrição que nos dá acerca dessa fase uma humilde costureira extremenha, no século XIX, chamada Javiera del Valle. Quando a alma decide a não querer nada mais além de seguir ao seu amado Redentor, fixando nele sua morada, Satanás, enfurecido com o único desejo de fazer por ele, se pudesse, sofrer a alma, ou mesmo que sofrer seu amado Redentor, contra ela reúne seu exército infernal. Se propõe a arrancar de nós a 3 virtudes teologais. Mas o que ele vai tentar suprimir primeiro em nós é a fé. Pois, conseguido isto, fica fácil conseguir apagar as outras coisas. Porque a fé é o fundamental de onde se ergue todo edifício espiritual, que é o que ele deseja e pretende destruir. Deus, então, se cala. Não impede que Satanás atente contra a alma antes, depois prepara os caminhos para que seja mais dura a batalha. E também tem nele seus objetivos, pois a preparação para a batalha serve para confundir o inimigo, decepcionado, para derrotá-lo na mais ignominiosa queda e para que saiamos vencedores nesta batalha e nos tornemos mais fortes para o que há de vir no futuro. Quando Satanás já se aproxima para a batalha, a primeira coisa que perdemos de vista é a luz clara e esplêndida que Deus havia nos dado para que fôssemos capazes de conhecer a verdade. A escola do Espírito Santo se fecha para nós. A memória e a razão, por violência da dor e intensidade do sentimento que tem a alma, parece-nos que se perderam. Pobre alma, anseia buscar a Deus e não sabe. Quer clamar por ele, mas não consegue articular nenhuma palavra sequer. Esqueceu-se de tudo. Com tão pungente pesar, se sente só, sem companhia alguma. Ao que poderei comparar tal estado de coisas? Com nada. Isto identifico, senão com essas noites de verão durante as quais se levantam no horizonte as nuvens tão carregadas e medonhas através de cujo negrume nada se vê, a não ser relâmpagos assustadores, trovões que a tudo fazem tremer, vendavais enfurecidos recordando-nos o juízo de Deus para o fim do mundo, o granizo e os calhaus que a tudo parecem querer destruir. Não acho imagens as quais usar para comparar a essas noites da alma. Só sem seu Deus pressente como a vir contra ela um exército furioso, que a ela dizem, estás enganada. Gritam que não há Deus, cercando a alma por todos os lados, soberbos em sua retórica, armam conferência sem que ela solicite, não dando a ela um minuto de sossego, com argumentos tão fortes e agressivos que quase dão a entender que, a querer fazer crer a força que não há Deus. Com tais ataques verbais, ruminam que não aquele Deus ao qual ela busca. O domínio sobre a pauta do que a alma vê e pensa é como essas hostes infernais pretendem fazê-la crer à força, e nada mais do que apenas
o que esses inimigos querem que ela creia. Neste tão intenso, quase infinito sofrimento e pressão psicológica, para além e lá ao longe, como uma coisa sonhada que não se sabe se há sonhado, acordamos e nos damos conta da igreja e do amor que a ela devemos ter. Esta lembrança, como quando alguém falta ao conhecimento e, voltando a si, fala entre meias palavras, assim a alma sem voz, tartamudeando, desatou a falar. Uno-me a toda a fé que reza minha mãe igreja e não quero crer em qualquer outra. E assim, sem poder dizer ou falar nada mais, e muito menos conseguir entender, passei meses e meses, até que haviam se passado 2 anos. Tinha 18 anos de idade quando isso aconteceu comigo. E quando tanto sofria e portanto chorava a perda da minha fé. Eis que para mim amanheceu este dia claro e prazeroso. E assim como eu, sem saber nada, neste estado percebi que me fizera adentrar, também agora vi e senti que dele me retiraram. Javiera del Valle, 1856 a 1930. A noite do espírito supõe uma série de tentações ateístas contra a fé, contra os escrúpulos, de seduções ao suicídio, de atmosferas depressivas ou de qualquer outro estado, mas sempre muito intensas. Tentações ao suicídio assaltaram Santo Inácio de Loyola e Santa Teresa de Lisieux. Contra a fé na existência de Deus sofreu Madre Teresa de Calcutá. O grande mestre experimentado na noite do espírito é, sem dúvidas, São João da Cruz. A leitura de A Subida ao Monte Carmelo será deveras útil para a instrução de confessores de pessoas que estejam padecendo estas atribulações. Os diretores espirituais, sobretudo de religiosas, devem recordar a essas almas sofredoras que não há nada que possa evitar o sofrimento inerente à da noite do espírito. É uma fase que acaba somente quando Deus quer. Devem consolar essas almas, relembrando-lhes que o demônio está aí, cumprindo a função do cilício. Mas, quanto mais intensas forem suas tentações, mais rapidamente cessam. E quanto mais amenas, mais se prolongam.